Olá a todos, bem-vindo ao Estudo Online. E hoje nós estamos aqui apresentando cinemática conceitos iniciais. Acesse o nosso site estudoonline.com.br. Fique por dentro de dicas para você estudar física e sobre o Enem e muito mais. Vídeos, matérias e contato conosco, ok? Nesta aula para cinemática conceitos iniciais, primeiramente, eu quero que você fique de olho aberto nessa aula. Atenção a essa aula. Pega aí o seu caderno, as suas anotações, para que você possa refazer os cálculos, dar pausa no vídeo para você anotar a tela. Fique ligado, hein? Essa figurinha aí do Mr. Bean, né? Legal demais. Para você descontrair um momento aí, mas fique de olho aberto. Vamos lá então. Física, introdução à cinemática. Meu nome é Ulisses, tenho um prazer de estar aqui com você no Estudo Online mais uma vez em nossa aula. Nessa aula então nós trazemos uma figura aqui representativa de movimento. Por quê? Porque a cinemática estuda os movimentos, é exatamente isso. Movimento horizontal, vertical, queda, lançamento e outros movimentos aí. A cinemática estuda os movimentos sem preocupar com as suas causas, como força de atrito, resistência do ar. Nós vamos desprezar isso aqui. Nós vamos então estudar o que? Deslocamento, velocidade, tempo. Nós vamos estudar as características do movimento, desprezando resistência do ar, força e algumas causas do movimento, ok? Aqui nós temos na nossa telinha que nós vamos estudar na primeira parte, na aula 1, na primeira parte. Vamos estudar referencial e dentro do referencial nós vamos falar sobre esses três tópicos: ponto material, movimento e repouso, trajetória. E dentro da trajetória, esses três tópicos aqui que se divide a trajetória, ok? Então vamos prosseguir. Referencial é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização dos objetos e assim determinar se há repouso ou movimento e ter dimensão de seu tamanho. Olha que legal esse poste aqui, no meio da rua. Observou isso? Estranho, hein? Muito doido isso aqui. Então, esse poste pode ser meu referencial, porque ele é um objeto ou um corpo, o qual eu posso tomar como meu referencial. Essa árvore também é meu referencial, pode também ser tomada como referencial. Posso comparar meu tamanho, a minha distância. Então são referenciais diferentes, os quais podem ser tomados aí em exercícios. E nós vamos precisar dessa definição de referencial, hein? Porque o próximo slide aqui, olha só. Ponto material. É todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao referencial adotado. Ponto material depende do referencial adotado. Porque essa formiguinha em relação ao planeta Terra, em relação ao elefante, ela é um ponto material. Porque ela é tão pequenininha, pequenininha, pequenininha que as suas dimensões podem ser desprezadas. Mas o filho do elefante aqui, ó. Não, opa. Você parece uma vaca, né? Mas olha só, vamos tentar o elefante? Mais ou menos assim, né? Então olha só, esse elefante aqui, vamos deixar o som para depois, né, galera? Esse som aqui, ó, opa, errou. O filho do elefante, filhinho aqui, ó, as suas dimensões não podem ser desprezadas. Então não é um ponto material. A formiguinha é um ponto em relação ao elefante. A formiguinha é um ponto em relação à terra. Mas o filho do elefante não é um ponto material. Não é. Porque as suas dimensões não são desprezíveis. Agora a formiguinha é desprezível. Então é um ponto material, ok? Agora, se nós falamos de ponto material, corpo extenso é o contrário. As suas dimensões não são desprezíveis. E nós já até respondemos esse conceito aqui, ó. Então esse elefante, professor, se não é um ponto material, é um corpo extenso. Parabéns. Isso mesmo, você já percebeu isso. Por quê? As suas dimensões não podem ser desprezadas. Agora, nesse próximo slide aqui, muito importante no ponto 2, fala sobre movimento ou repouso. Olha que legal. Pessoal, movimento é quando o corpo muda de distância no decorrer do tempo. Esse carro, em relação a esse poste, está mudando? Está variando? Está variando, não está? Então ele está em movimento. Está vendo só que o nosso poste é o nosso referencial agora? Nós falamos isso, pegamos aquela figurinha lá atrás do poste, o poste foi
mostrado ali como referencial, agora está sendo adotado aqui, ó. Tá ok? Lembra disso? Legal. Então o carro em relação ao poste está variando o espaço. Então há movimento. Já o repouso, a constância de distância. Quer ver só? Essa passageira aqui parece espantada, né? Olha só. Este passageiro, em relação ao motorista, a sua distância não varia. Então ela está em repouso. Essa mulher, em relação ao motorista, está em repouso. Certo? Mas o carro, em relação ao poste, está o que, pessoal? Em movimento, tá? Então, o movimento e repouso depende do referencial. Se cair um exercício assim na prova, no vestibular ou no Enem, um carro a 80 km por hora está em movimento? Você tem que dizer, não sei, não posso dizer, não posso definir. Por quê? Depende do referencial. Qual o referencial? Compreende? Então, olha, se liga aí, hein? Não cai nessa. No exemplo 1, nós temos justamente aqui uma situação que vai exemplificar, né, muito sobre movimento ou repouso. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento, certo? Agora, como podemos interpretar, né, as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambos são corretos? Por que ambos podem estar corretos? Porque o referencial não é o mesmo. Olha só, aqui ó, o referencial da Heloísa é o passageiro, enquanto que o referencial da Abelardo é o ônibus. Então o ônibus, a variação de espaço aqui, porque ele está em movimento. Então o ônibus em relação a Abelardo está em movimento. Abelardo em relação ao ônibus está em movimento, ok? E Heloísa em relação ao passageiro está em repouso. Então mudou o referencial? Mudou justamente o estado de movimento ou estado de repouso. Por isso que os dois podem estar corretos, né, dependendo do referencial. Outro exemplo aqui muito legal do gato Garfield, que tem uma charge aqui que fala o seguinte, olha só. O seu dono John fala, não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o gato pensa, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. É interessante que o Garfield, né, a tentativa de Garfield era falar para John que ele estava em movimento, porque a Terra está em movimento. Mas a afirmação de Garfield não está totalmente correta, porque ele devia ter completado que a Terra em relação ao universo está em movimento. Ele em relação ao universo está em movimento. Por quê? Somente ele, Garfield, em relação à Terra, está em repouso. Então, ele quis aqui sair, né, pela tangente no seu pensamento, não fez sucesso, porque John está correto. Ele em relação à Terra está parado. Para que o pensamento de Garfield estivesse totalmente correto, ele teria que ter pego a sua referência, o universo. Aí ele estaria em movimento. Mas Garfield, em relação à Terra, está em repouso. Movimento e repouso depende do referencial. Está aqui a Terra girando. Essa Terra girando, pessoal, porque essa Terra girando, nós vamos girar junto com ela. Então nós estamos em repouso em relação a ela. Então Garfield está em repouso em relação à Terra. Mas nós, em relação ao universo, estamos em movimento, que seria o correto o Garfield ter pensado aí. Agora vamos prosseguir. Vamos pensar mais um pouquinho. Os limites de velocidade são para nossa segurança. Menor velocidade, maior estabilidade e tempo de reação. Então, dentro do nosso conteúdo de velocidade, eu quero que você pense um pouquinho aqui, ó, no nosso dia a dia. Você vai dirigir um carro aí futuramente, aos 18 anos, quando você tirar a carteira, obviamente. Olha só, você tem que obedecer os limites de velocidade. Por quê? Os limites de velocidade são limites que traduzem, vamos dizer assim, para o motorista, uma velocidade segura naquele trecho. Você vai ter estabilidade, você vai ter tempo de reação. Por isso que tem as placas aí, tá ok? Então fica essa mensagem aí, né, no contexto da nossa explicação e dentro da cinemática, trazendo para você aí, ó, cuidado com os limites de velocidades em cada trecho, tá?
E agora você pode avisar seu pai, ó pai, vamos cuidado aí com o limite de velocidade, pai, não vamos, né, correr muito não, tá ok? Fica esse pensamento aí. Agora, trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo, ou um caminho formado por todos os pontos ocupados sucessivamente pelo corpo. Você vai ali na praia, deixa suas pegadinhas lá. Pega todas as suas pegadinhas, é uma trajetória. Então, trajetória é o caminho que o corpo percorre. Você percebe aqui, ó, que você tem alguma coisa que cai do avião. Na verdade, aqui não foi possível mostrar isso, mas a tentativa desse desenho é mostrar que quando algo cai do avião, ele faz duas trajetórias ao mesmo tempo. Essa trajetória retilínea é em relação a quem está no avião. Por quê? Nós falamos lá no começo desse curso, nós vamos desprezar a resistência do ar. Ah, professor, vamos desprezar a resistência do ar? Sim. Então quer dizer que se o corpo cai do avião, ele ainda viaja nesse sentido aqui, ó. Ele ainda se movimenta nesse sentido aqui com a mesma velocidade que o avião. Então ele acompanha o avião. E aquele baixo. Então olha só. Em relação ao piloto, retilíneo. Em relação a uma pessoa que está aí na Terra, é uma semiparabólica. Uma semiparábola a trajetória. Da mesma forma, um vagão, uma lâmpada que cai do vagão. Você parado na Terra, você vai ver isso aqui, ó. Você lá dentro do vagão, como passageiro ou como alguém está dentro do vagão, você vai ver a trajetória para você vai ser retilínea dentro do vagão e fora uma semi-parábola. Tá ok? Trajetória depende do referencial. Por isso que esse exemplo 2 aqui, ó, fala o seguinte: no interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante de 1000 km por hora, um passageiro deixa cair o corpo e observa a ilustração abaixo, na qual estão indicadas 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O corpo, né? Na verdade, o copo, ao cair, atinge o piso do avião, próximo ao ponto indicado pela seguinte letra: P, Q, R ou S? Galera, nós falamos que uma pessoa dentro de um móvel, no caso do avião, com velocidade constante, vai cair em linha reta. Bem que, não vamos destacar isso, talvez não falamos bem anteriormente, mas a velocidade é constante. Então o que acontece? Você vai ter uma trajetória retilínea. Então o copo vai cair na letra R, em relação ao passageiro. Legal, né, galera? Esse exemplo é sensacional. Agora, vamos lá para o quadro que eu quero mostrar e conversar com você mais sobre isso. Então vem para cá. Agora voltando para cá, para o computador, olha a telinha aí. Vamos começar a falar sobre espaço e distância percorrida. Trajetória, nós vimos que é o caminho percorrido pelo corpo. Agora, trajetória demarcada é espaço, certo? Uma trajetória demarcada é um espaço. Ela é indicada por valores. Está demarcado aqui. Esses valores, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, é para marcar a posição desse corpo, que é essa esfera. Então esse aqui é meu espaço. E é interessante que para o espaço nós temos a letrinha S. Isso mesmo. O S representa o espaço. O móvel se encontra na posição S menos 10. No espaço menos 10. E tem alguns nomes específicos para cada espaço. Por exemplo, esse espaço que está no início é chamado de espaço inicial. Nós vamos colocar essa bolinha aqui, ó. Segue o mouse. Espaço inicial. É de onde ele está partindo. Ó. Segue o mouse, de onde ele está partindo. Espaço final é onde ele chega. E ΔS é variação de espaço. Esse delta indica que é um comando final menos inicial de algo. No caso de ΔS vai ser espaço final menos espaço inicial. Se eu te pedisse para você calcular o espaço, a variação de espaço, né? E também nós podemos conceituar de deslocamento escalar. Quanto que seria se esse corpo saísse do menos 10 e fosse para o 10? O seu ΔS seria de quanto? Vamos fazer a continha. Espaço final seria 10, porque ele saiu
daqui e foi para cá. Então, 10 é espaço final, olha lá. 10. Espaço inicial, menos 10. Aí tem um jogo de sinal aqui, menos com menos, dá 10. 10 mais 10 dá 20. Então, seu ΔS seria 20. Ok? Outra coisa é que o menos 10 indica o seguinte, que ele está a uma posição 10 metros, no caso a unidade aqui, à esquerda do ponto de origem. Tá? E lembrando que o Sistema Internacional de Medida, você tem um comprimento em metros. E se ele está a 10, aqui ele está 10 depois desse ponto. Vamos falar desse pontinho agora. Falamos que cada espaço tem um nome. O nome desse zero aqui é chamado de origem das posições, ou origem dos espaços. Então, quando o exercício falar assim, ó, origem dos espaços, você já sabe que essa é igual a zero. Uma coisa diferente de variação de espaço é distância percorrida. Porque olha aqui embaixo, ó, segue o mouse. Distância percorrida é a soma de todas as distâncias percorridas, seja de ida ou de volta. Então você vai somar ida mais volta. Talvez, em muitos exercícios, a distância percorrida pode coincidir com a variação de espaço, mas em muitas vezes também a distância percorrida vai ser totalmente diferente de espaço. Porque se você foi e voltou, a sua variação de espaço muitas vezes, o mesmo ponto, muitas vezes não, vai ser zero. E a distância percorrida vai ser o que você foi e o que você voltou. Olha só esse exercício aqui, ó. Na verdade, antes do exercício, já que nós conceituamos variação do espaço, vamos primeiramente conceituar a velocidade média. Razão entre a variação de espaço, deslocamento, pelo intervalo de tempo em uma certa trajetória. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS nós já falamos que é S0 menos S menos S0. E ΔT, variação do tempo. Para você calcular a velocidade, você vai pegar um e dividir pelo outro. Você vai descobrir a sua velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. Para fazer a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Para fazer o inverso, você divide por 3,6. Tá ok? No Sistema Internacional de Medidas, o comprimento é descrito em metros e o tempo em segundos. Isso aqui é importante nós falarmos. E a sigla do Sistema Internacional é SI. Muitos exercícios vai vir assim, olha, no Sistema Internacional de Medida, no SI, por exemplo, né? Descreva aí a velocidade. Se você está descrevendo o Sistema Internacional de Medidas, a sua velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, se o exercício está em quilômetros por hora, você transforma em metros por segundo. Tá ok? Agora, olha só. Nesse exercício, agora chegando no exercício, né? Falou que São Paulo a Rio de Janeiro tem essas escalas aqui, ó. Depois você pode estar lendo aí esse texto e tal, mas eu vou adiantar aqui, ó. Cada trecho tem um valor. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 430 km. Então, desse ponto de São Paulo até Rio de Janeiro, eu tenho 430. Então, meu espaço final é 430, meu inicial é 0. 430 menos 0 é 430. O meu tempo que o carro levou de São Paulo a Rio de Janeiro foi de 5 horas. Compreende? Aqui no texto está falando isso, ó. Considere essa rodovia com a trajetória de um automóvel e a cidade de São Paulo com a origem dessa trajetória. A orientação considerada é da cidade de São Paulo para a cidade de Rio de Janeiro. Se o automóvel faz um percurso de São Paulo a Rio de Janeiro em 5 horas, a sua velocidade escalar média vai ser quanto? Olha, fácil agora. 430 é o ΔS. E 5 é o que? É a sua hora. 430 dividido por 5, você tem 86 km por hora. Alternativa, letra D. Exatamente. Parabéns aí. Vamos continuar agora. Olha só. Agora nós temos o conceito de velocidade escalar média. Eu quero te chamar a atenção aqui, ó. Olha só. Vou te chamar a atenção para cá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Certo? Agora, velocidade escalar média é a distância percorrida. Porque distância percorrida é diferente de variação do espaço. Mesmo que alguns exercícios, isto aqui, a distância percorrida, coincide com variação do espaço, e muitos exercícios não. Como este aqui, ó. Tá vendo que a bolinha foi e voltou? A distância foi 9. E a variação de espaço? Foi 7. Espaço final menos espaço inicial.
foi 7 metros. Tá vendo só, pessoal? Agora a distância foi 9. E a variação de espaço é 7. Então a velocidade escalar média tem definição diferente da velocidade média. Porém, é bem parecida. Você pega a distância e divide pelo tempo. Tá ok? É importante observar a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, pois a variação de espaço é diferente de distância percorrida. Tá ok? Agora olha só. Exemplo. Uma partícula descreve um movimento onde ela sai do quilômetro 300 às 12 horas e passa pelo quilômetro 900 e depois retorna a 600 às 22 horas. Segundo essa situação, determine. Eu coloquei exercício aqui para a gente poder ver a diferença de velocidade média e velocidade escalar média. Fazer esse exemplo aqui vai nos ajudar. Vamos lá? Primeiro, olha lá. Vamos calcular a variação do espaço ou deslocamento escalar. Espaço final menos espaço inicial. O espaço final da bolinha, ela sai do 300, vai e volta e vem para o 600. Delta S é espaço final menos espaço inicial, que é 600 menos 300, que é igual a 300 quilômetros, tá ok? Variação do tempo. Variação do tempo seria 22 menos 12, que dá 10 horas. A distância percorrida, diferente do espaço, porque ele percorreu 300, foi mais, percorreu 300 e voltou, percorreu 300. Dá quanto? 900 quilômetros, ok? Velocidade média é o ΔS, que é 300, dividido por ΔT, que é 10. 300 dividido por 10 dá quanto? 30 km por hora. É a sua velocidade média. Agora a velocidade escalar. Olha só, distância percorrida. Olha a distância percorrida. 900 dividido por 10 deu 90. Tá vendo que distância percorrida aqui, ó, é diferente de variação de espaço? Então isso aqui tem diferença, hein? Velocidade média. Mas, se o seu professor ainda não conceituou isso aqui, ó, aguarde, que ele vai falar sobre velocidade escalar média. Se ele não trouxe esse conceito, ele vai cobrar na prova, por enquanto, velocidade média. Mas fica aí já adiantando para você o conceito de velocidade escalar média. Ok? Vamos lá para o quadro, falar mais um pouco sobre velocidade média. Vem para cá. Agora, olha só. Continuando aqui conosco, vem para cá. Você viu lá no quadro as demonstrações de velocidade, a definição de velocidade média, ok? Quero trazer então um exemplo aqui de exercício. Olha só na sua telinha. No verão brasileiro, andorinhas migram no hemisfério norte para o hemisfério sul, numa velocidade média de 50 km por hora. Se elas voam 10 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Olha o tanto que é tranquilo aqui, ó. A velocidade é 50 km por hora. E o tempo é 10. Velocidade média 50. E o ΔT 10. O que você faz aqui? Lá na matemática, produto dos extremos pelos meios. Aqui nós, às vezes falamos, ó, multiplica cruzado, tal, para facilitar esse termo. Então multiplica aqui, ó, 10 vezes 50, nós temos 500 km. Então, pela fórmula da velocidade média, nós encontramos o quanto o carro percorreu. Tá ok? Vamos para um exercício 2. Olha só. Exercício de vestibulares agora. Olha que legal. Ó. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Ele estava no 200. Considerando que este posto de serviço se encontra junto ao marco, do quilômetro 245 dessa rodovia, podemos concluir que o anunciante prevê para os carros que trafeguem nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de quanto? Olha só a resolução aqui na telinha. Ó, se ele estava no quilômetro 200 e foi para o 45, qual foi a sua variação de espaço? S menos S0. 245 final. E aqui 200. 245 menos 200 dá 45 quilômetros. Muito importante você perceber que a variação de tempo, sendo 30 minutos, é meia hora. Pega o relógio aí, a metade do relógio não é meio, então é meia hora. O que ele fez aqui? Pegou aquela definição, velocidade média, ΔS sobre ΔT. 45 dividido por 0,5 dá 90. Todas as vezes que você pega um número e divide por meio, você dobra esse número. Você pode fazer essa continha aí, verificar isso. Então a resposta correta, 90 km por hora. Ok? Agora eu quero te chamar lá para o quadro. Tá? Vem para cá.
No mais, ficamos com essa resolução. Terminamos a nossa aulinha, aula 1. Na aula 2, você continua com mais exercícios, tá ok? Convido você a acessar o nosso site, a clicar aí que gostei, né, dessa aula, colocar em favoritos e também indicar a nossa aula aí para os seus coleguinhas. Um grande abraço do professor Ulisses e até mais. Valeu!